Juízes, capítulo de número 14, eu vou ler do verso 1 até o 3. Diz assim o texto sagrado: E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Quero levantar minha voz em oração nesse momento. Deus Santo, Deus amado, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, eu me coloco em Tua presença, em Tuas mãos, e eu quero Te pedir, Senhor, venha sobre mim com Teu Espírito Santo e fala, Senhor, através dos meus lábios. Me usa como um instrumento Teu aqui nessa noite, Senhor. Pai, não há capacidade alguma em mim, Pai. Eu sou dependente da Tua graça. Senhor, eu me coloco diante de Ti como um vaso. Venha, Senhor, e me encha, Senhor. Toma os meus lábios, que quando eu começar, Senhor, a falar aqui da Tua palavra, que não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através dos meus lábios, pois nós queremos ouvir o Senhor, não queremos ouvir o homem, mas queremos ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco. Foi por isso que cada um de nós saímos dos nossos lares, debaixo dessa chuva, e nos dirigimos a esse lugar. Viemos aqui para ouvir o Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco. Deus fala comigo, Senhor, fala comigo, fala com a Tua igreja, ó Senhor, em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Podeis tomar assento, meus amados. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu aprendi que nós temos que pregar aquilo que está ardendo dentro do nosso coração. E foi essa mensagem que o Senhor me deu para compartilhar nesta noite com os amados irmãos, né? Todos aqui com certeza já ouviram pregações, creio eu, que já ouviram pregação sobre a vida, né, de Sansão, a história desse homem. Vamos nos lembrar um pouco da história. Sansão, ele era filho de Manoá. A esposa desse homem era estéril, e o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse a ela que ela, né, iria dar à luz a um menino, e o anjo do Senhor disse a ela a maneira como ela deveria proceder durante o período da sua gravidez. Não poderia
tomar bebida forte, comer coisa imunda, pois o menino seria nazireu consagrado desde o ventre. Né? Quando nós olhamos lá em Números, no capítulo 6, vai falar sobre a lei do nazireado, né? Mostra que todos que eram separados, né, faziam voto de nazireu, eles não podiam tomar bebida forte, deveriam se apartar. Sobre a sua cabeça também não poderia passar navalha, né? E também todos os dias do seu nazireado, eles não poderiam também se aproximar de um cadáver, né? Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão ou irmã, por qualquer um. Se uma pessoa morresse, né, diante de uma pessoa que estava separada, fazendo um voto de nazireu, morresse diante dele subitamente, teria todo um processo que deveria ser feito para que os dias, né, que ele estava ali se consagrando, para que não fosse perdido, deveria ser feito todo um processo. Então Sansão, ele era um nazireu consagrado desde o ventre de sua mãe, né? Foi o resultado, o nascimento de Sansão foi o resultado da promessa do Senhor para poder libertar o povo de Deus da mão dos filisteus, né? Porque os filisteus faziam opressão ao povo de Israel. Então Deus levanta esse homem. Os estudiosos da palavra, né? Porque quando nós tentamos imaginar de como era Sansão, nós imaginamos que talvez Sansão fosse uma pessoa com um grande porte físico, né? Um cara bem fortão mesmo, mas não, era um homem comum. O que fazia diferença era o Espírito do Senhor na vida dele, que dava a ele, né, a capacidade de superar grandes desafios, né? Então, esse homem foi levantado por Deus para libertar o povo, né, de Israel, os israelitas, da mão dos filisteus. E quando nós nos lembramos de Sansão, lembramos que ele era um homem, né, que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, dava a ele tamanha força, mas nos lembramos também que ele era uma pessoa que continuamente quebrava as regras, né, desobedecia às leis de Deus, né? Com certeza, né, eu vou citar aqui os erros que ele cometeu na sua trajetória. Dos erros mais graves foi desobedecer os seus pais. Ele desobedeceu os seus pais, porque Deus era contra o casamento misto. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, no verso 3 e 4, diz assim: não casem com pessoa dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim. Então Deus, ele era contra o casamento misto. Por isso o pai de Sansão, quando Sansão ele chega diante de seu pai, diante de sua mãe, e disse, né, que ele tinha visto uma mulher das filhas dos filisteus, e que sentiu o desejo de tomar ela por mulher, o seu pai foi contra. O seu pai disse: tanta mulher entre o nosso povo, para que tu vá tomar mulher desses incircuncisos. Mas Sansão disse ao seu pai: eu tomarei essa, porque essa agrada aos meus olhos. Talvez tenha sido amor à primeira vista. Jovens, tome cuidado com isso, com esse negócio
de amor à primeira vista, tomem cuidado. O segundo olhar sempre revela o que está além de uma agradável aparência. Então toma muito cuidado com esse negócio. Amor à primeira vista. Toma muito cuidado. Esteja atento ao conselho dos seus pais, porque tem mais experiência de vida, tem bagagem, tem conhecimento, são mais experimentados, já passaram por diversas situações e com certeza vai ter a capacidade de ver aquilo que talvez você não esteja vendo, porque talvez você esteja como Sansão, sendo movido por uma paixão e desobedeceu o conselho de seu pai e de sua mãe e quis casar-se com essa mulher essa que estava fora da bênção. E fizeram todos os preparativos para o casamento, né? E Sansão indo para fazer os preparativos do casamento, nós vemos que ele é atacado por um filho de leão, um leão novo, né, com toda a sua força, e no momento que isso acontece, nós vamos ver o texto sagrado nos mostrando que o Espírito do Senhor veio sobre ele tão possantemente, que deu a Sansão a capacidade, a força necessária para poder rasgar aquele leão. Então, o Espírito Santo é que fazia a diferença, é que dava força a ele. Sansão não era forte porque fazia academia, né? Levantamento de peso, não, nada disso. Ele era um homem comum, porém consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e era Deus que concedia a ele forças. Então Sansão, ele mata esse leão e passados dias, né, o texto sagrado nos mostra que ele passando por aquele local onde ele havia sido atacado por aquele leão, ele viu um enxame de abelha, né, no cadáver daquele leão. E algo que eu acho interessante, Juízes 14, verso 8, no verso 8, diz assim: e depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver, ou seja, Sansão, ele saiu do caminho para ver. Ele não era para ter saído do caminho, ele saiu do caminho para ver. O conselho de Deus para nós nessa noite é: não saia do caminho para ver coisa alguma, tenha foco, olhe para frente, continue marchando. Nós vemos aqui que o diabo usou de várias estratégias para destruir esse homem, que era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. Era cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você também seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sansão era cheio do Espírito Santo, mas o diabo achou uma fraqueza nele. E é isso que ele faz conosco, ele busca o nosso ponto fraco, ele quebra as nossas defesas, ele faz de tudo para nos destruir. Então Sansão, querido, ele foi um homem desobediente, ele desobedeceu os seus pais, né? Também ali quebrou o seu nazereado também quando tocou no corpo desse leão. E no dia do seu casamento, os estudiosos, né, eles não afirmam que Sansão, porque a festa de casamento, né, naquela época, durava no mínimo ali 7 dias.
e havia vinho, né, bebedeira, né? A palavra não nos mostra que Sansão tenha bebido, mas os estudiosos acreditam que ele tenha bebido sim. E nós vemos algumas atitudes de Sansão, né, durante ali a festa ali, ele deu aos convidados um enigma para eles decifrarem que estava relacionado o que havia acontecido com a morte do leão e passados os dias, o que tinha acontecido, né, com aquele cadáver, porque abelhas ali, né, fizeram todo o procedimento que as abelhas fazem e tinham mel ali. Então Sansão deu os convidados um enigma para eles decifrarem. Então lhes disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então ninguém, o que é isso? Que enigma é esse? Né? Os convidados de Sansão ali, né? Os filisteus ali, eles ficaram chateados e foram até a mulher de Sansão, pedindo para que ela declarasse o enigma, porque senão eles iriam fazer mal tanto para ela, iriam atirar fogo nela e no pai dela. Então ela vai, né, pediu a Sansão, conta-me o segredo, conta, e insistiu, até que Sansão contou o segredo do enigma. E no verso 18, do capítulo 14, verso 18, disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Então Sansão com isso ficou furioso e disse, se vós não lavrasses com a minha mulher, com a minha novilha, né, que significa, se vocês não tivessem manipulado a minha esposa, jamais saberiam a resposta. E isso acendeu uma fúria nele tão grande, porque ele tinha feito uma aposta, né, que daria 30 vestes, se descobrisse um segredo, né? Eles descobriram, né, persuadindo ali a mulher de Sansão, e Sansão acendeu uma fúria tão grande que ele matou 30 soldados filisteus, e mais uma vez quebra, né, o seu voto de Nazireu ali, tocando naqueles cadáveres para pegar as suas vestes, para estar ali pagando, né, uma aposta, algo bobo. Então Sansão era uma pessoa que agia sem pensar, ele não pensava nas consequências. Tudo que nós fazemos, né, as coisas que nós fazemos, vão vir as consequências, a conta vai chegar. E com isso, aqueles homens, os filisteus, deram a mulher de Sansão a outro homem, o que também acendeu a fúria dele, e ele vai lá novamente, né, põe fogo na seara dos filisteus, da onde se inicia então um grande combate, porque os filisteus persuadiram aos israelitas para que eles capturassem Sansão. Olha, nos traga ele amarrado, porque senão nós faremos mais opressão ainda a vocês. Então os israelitas vão até Sansão e capturam ele, e Sansão os fez prometer, me prometa que vocês não vão tirar a minha vida. Olha, te prometemos que não vamos tirar a tua vida, então somente te amarraremos e te entregaremos aos filisteus. E assim aconteceu. Sansão, ele foi amarrado pelos israelitas e levado para os filisteus, e talvez os filisteus ali já comemorando, porque, né, o tinha capturado, e ele ali amarrado, e imediatamente o Espírito do Senhor veio sobre ele tão possantemente, que ele arrebentou aquelas cordas como se fosse linho queimado no fogo, e com uma queixada de jumento,
o texto nos mostra, uma queixada de jumento fresca, a palavra nos mostra que ele feriu 1000 homens. Mais uma vez quebrando o seu voto de Nazireu por ter tocado, por ter tocado ali naquela queixada ali de jumento fresca, mais uma vez ele quebra o seu voto. Querido, Sansão tinha uma aliança com Deus, um voto com Deus. Da mesma maneira, nós que fomos separados, porque nós somos santos, nós somos separados, nós temos um voto, nós temos uma aliança com Deus. E Deus quer que vivamos em santidade, em obediência. Deus não quer que jamais nenhum de nós saia do caminho para ver as coisas que o inimigo coloca diante de nós. Então, que sejamos espertos. Quem deu força para Sansão matar o leão? Não foi Deus? Então, não volte para ver aquilo que Deus já te deu força para vencer. Não volte para o lugar da onde que Deus já tirou você. Nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz, estamos na presença do Senhor. Deus quer que vivamos em santidade, em obediência, olhando para frente. Sabe qual é o grande problema? É que o homem, isso faz parte da nossa natureza, nós somos obcecados pelo que é proibido. Nós somos obcecados pelo que é proibido. Só havia uma única proibição no Éden, uma única proibição. E vocês já conhecem a história. Era uma única proibição que havia, nós somos obcecados pelo que é proibido. Nós temos que... A vida de Sansão, ela ilustra a necessidade de nós dizermos não para os desejos da nossa carne. Sansão, ele poderia ter fortalecido a sua nação. Os estudiosos, eles dizem que Sansão teve uma vida curta. Será por quê, hein? Há um mandamento com promessa, o qual Sansão desobedeceu. A obediência aos pais é um mandamento do Senhor que tem uma promessa. E a promessa é vida longa. Os estudiosos dizem que Sansão, provavelmente ele tenha morrido entre 40 e 50 anos. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Ele libertou o povo de Deus, mas não totalmente. Ele teve uma vida curta. Ele poderia ter fortalecido a sua nação se ele andasse verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Aí muitas pessoas vão pensar que a força de Sansão estava nos cabelos. Foi porque cortou o cabelo. Ali foi o ápice. Já vinha sendo uma série de erros. Quando cortou o cabelo, que foi o ápice, o texto nos mostra que o Senhor retirou-se dele, e ele nem percebeu que o Senhor havia se retirado dele. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, e o Senhor já se retirou dele, e ele não sabe. Às vezes existem pessoas dentro da igreja, mas estão perdidas. Porque vivem na desobediência, porque vivem no pecado, e Deus nos chamou para sermos santos. Se não formos santos, meus queridos, Cristo sendo consumado veio ser causa de eterna salvação. É para quem? É para
Para os obedientes e para os desobedientes, ele veio ser causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. Para os que lhe obedecem. Para aqueles que verdadeiramente o ama, para aqueles que verdadeiramente se submetem à vontade dele. Para aqueles que dizem, como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por mais que minha carne deseje algo, se pelo conhecimento de Deus, da palavra, eu sei que é errado, então eu tenho que dizer não, eu tenho que fugir. Fuja da aparência do mal. Fuja dos desejos da mocidade. Isso Paulo escreveu a Timóteo. Fuja dos desejos da tua mocidade. Então, um conselho que eu deixo para os jovens: seja obediente aos vossos pais. Sai fora desse negócio de amor à primeira vista. Procure conhecer a pessoa. Veja se é temente a Deus. Veja se ama a Deus. Veja se tem compromisso com Deus, se tem aliança com Deus. Que comunhão tem as trevas com a luz? Deus, como eu li aqui em Deuteronômio, que fala, que nos mostra sobre o casamento misto, Deus não se agradava. Será que hoje Deus se agrada? Creio eu que não. Olha que doideira, uma pessoa que está na igreja, seguindo nos caminhos do Senhor, aí vai casar e vai tomar mulher que talvez nem crê em Deus, que ama balada, que ama noitada, e você, como servo de Deus, com certeza você ama vir para a igreja. Você acha que a pessoa vai vir para a igreja junto com você? Não, não vai. Você acha que isso vai dar certo? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil isso dar certo. Então, esteja atento aos conselhos dos vossos pais, das pessoas que são mais sábias do que você, os nossos pastores. Estejamos atentos aos conselhos que estão na palavra de Deus para nós, porque a palavra de Deus tem para nós conselho para todas as áreas da nossa vida, para nós sermos bem-sucedidos em tudo, no casamento, na vida profissional, em tudo. A palavra de Deus tem conselho para nós. Então, que estejamos atentos à palavra de Deus, que verdadeiramente venhamos amar a Deus e sermos obedientes à palavra, porque se nós vivermos a nossa vida na desobediência, é bem provável que tenhamos uma vida como a de Sansão, porque Sansão, ele sofreu a consequência dos seus erros. Ele virou um palhaço na mão dos filisteus. Virou um palhaço na mão dos filisteus. Os filisteus, quando lemos toda a história de Sansão, nós vemos que ele se envolveu com 3 mulheres. 2 mulheres, a Bíblia não diz o nome, a terceira, a Bíblia nos mostra que era uma mulher do Vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Dalila era uma pessoa que valorizava mais o dinheiro do que as amizades. Traiu a confiança do homem que amava ela. E ela recebeu uma oferta dos filisteus e eles disseram que daria uma certa quantia em dinheiro, uma quantia de dinheiro muito grande para ela se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Torna a dizer que o segredo da força de Sansão com certeza não eram os cabelos, mas foi o ápice
né? Era o que faltava ali para Deus retirar-se dele. E foi isso que aconteceu. Então Sansão, Dalila vai, Sansão, me conta o segredo da tua força, né? Como nós podemos te amarrar? E ele vai, pega uma mentira para ela, conta, né, algo ali, ó, se vocês me amarrarem com cordas novas, eu serei como qualquer outro homem, assim poderei, né, ser capturado e ser afligido. E assim fizeram, né? Ele dorme e amarram ele com cordas novas e ela grita: Sansão, os filisteus vêm! E ele se levanta, arrebenta aquelas cordas e os filisteus caem por terra. E isso foi se repetindo. Primeira vez, a segunda, a terceira. Ele era para ter percebido: que negócio estranho é esse? O que essa mulher está querendo? Mas Sansão começou a brincar ali com o pecado. Não brinque com o pecado, querido. Fuja dele. Até que então aquela mulher começou: Sansão, você não me ama, você não me quer, você não me ama, você até agora tem mentido para mim, conta-me o segredo. E ele então contou: sou nazireu, consagrado desde o ventre, nunca passou navalha, né, nos meus cabelos, se cortarem meus cabelos, serei como qualquer outro homem. E ela pôs ele para dormir, e ela chamando ali um homem que foi lá, cortou seus cabelos, e ela o despertou dizendo: Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele disse: eu sairei como das outras vezes. Só que o que ele não sabia, que o Espírito Santo do Senhor, ele não sabia que Deus já havia se retirado dele. E ele disse: me levantarei como das outras vezes. Só que não foi como das outras vezes, porque nessa ele tomou um couro. Ele perdeu as suas duas vistas. Foi colocado para poder, né, rodar moinho. E em uma certa vez, né, os filisteus se reuniram no templo, né, de um deus, do deus deles, Dagon, e ali havia muitas pessoas, e levaram Sansão e o fizeram ali de palhaço, brincando com ele. E Sansão, ele levantou a voz a Deus e, né, ele foi colocado entre as colunas que sustentavam aquele templo, e ali ele orou a Deus arrependido, né? E ele orou a Deus ali com tanta fé, né? Os estudiosos, eles dizem que Sansão é citado em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, por causa dessa oração de fé, que ele orou a Deus, né, verdadeiramente arrependido e com fé, e Deus lhe concedeu força para empurrar aquelas colunas, fazendo com que todo aquele templo viesse por terra. Sansão morreu, mas foram mais, né, as pessoas que ele matou na sua morte do que durante toda a sua vida. Precisava ser assim? Não. Se ele fosse uma pessoa que andasse nos caminhos do Senhor, com certeza, né, Deus, como tinha feito, né, tantas vezes que Deus veio sobre ele, porque, né, Sansão, ele não poderia fazer coisa alguma se não fosse através da capacidade que Deus dava para ele, como nós. Eu estou aqui diante de vocês e eu não tenho capacidade nenhuma. A minha esposa sabe como que eu fico quando o pastor Júlio, irmão, você vai pregar, meu Deus, porque eu não me sinto, eu não tenho capacidade nenhuma. Mas a capacidade, ela vem do alto.
ela vem de Deus. Deus não chama capacitado, Deus capacita. É Deus que fala através dos nossos lábios. Sansão não tinha capacidade alguma, porém, foi a promessa de Deus para o seu povo que levantaria um homem para livrar a nação de Israel dos seus opressores. E se Sansão andasse na obediência, porque ele não somente desobedeceu à lei do nazireado, mas também à lei mosaica, onde proibia casamento misto. Então ele quebrou várias vezes, ele desobedeceu várias vezes a lei de Deus e por isso sofreu as consequências. Muitas pessoas brincam com fogo e acham que não vão se queimar. Eu literalmente, quando eu era criança, eu brinquei com fogo e eu me queimei, né? Eu tenho uma cicatriz próxima do joelho, creio que na perna esquerda, brincando com fogo, queimando borracha. E ela é derretida e ela faz um barulhinho legal, parece uns mísselzinhos, pim, pim, pim. E eu e os meus colegas brincando, a gente sentado assim no meio-fio assim, da rua e com as borrachas, pim, pim. Aí meu colega, eu vou te queimar, fez assim. Quando ele fez, saiu aquela crosta, aquilo foi entrando para dentro da minha carne. Que dor, meu Deus. Que dor, brinquei com fogo e me queimei. Então, muitas pessoas brincam com fogo e acham que não vão se queimar. A consequência vem, a conta chega, a pessoa às vezes pensa, né? Eu estou na presença do Senhor, né? Eu faço parte da comunidade da fé, eu pertenço a uma igreja. Isso conta para a salvação? Isso conta para a salvação? Você tem certeza? Você ama a Deus mais do que tudo? Você está disposto a deixar de fazer as suas vontades para poder fazer a dele? Você se entregou verdadeiramente a Deus de corpo, alma e espírito? Você está pronto para dizer não à vontade da sua carne? Você está pronto para fugir de toda a aparência do mal, dos desejos da tua mocidade? Você está pronto? Você ama o Senhor mais do que tudo? Se você o ama mais do que tudo, querido, então seja fiel a Ele, obedeça a Ele, porque a desobediência traz consequência. Então, que sejamos obedientes a toda a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, né, tantos exemplos de pessoas que erraram. Então, que sejamos inteligentes, que venhamos aprender com os erros dessas pessoas. Eles erraram e sofreram as consequências. Deus, me dê sabedoria para me aprender com os erros deles, para mim tomar uma posição diferente do que eles, porque eles sofreram a consequência. Então, que sejamos obedientes a Deus, que vivamos em santidade. Meu querido, eu creio com todo o meu coração, eu creio em Deus. E eu sei que você também crê, só que a nossa crença em Deus tem que nos levar a uma vida prática, uma vida de obediência aos ensinamentos, porque se você conhece, meu irmão, e não pratica, se você conhece e você não obedece, você está como Sansão, achando que está forte, achando, né,
que o inimigo está morrendo de medo de você e que ele vai fugir de você. O inimigo só foge de nós quando nós nos sujeitamos a Deus. Sujeitar é tornar-se obediente. Quando nós somos obedientes, aí ele tenta, e nós somos obedientes. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é quando nós somos obedientes. Mas quando nós estamos na desobediência, meu irmão, nós somos uma presa fácil para o inimigo. E você que conhece a palavra de Deus, com certeza você sabe que cada um de nós aqui se no momento da volta do Senhor, se nós não estivermos com a nossa vida consagrada verdadeiramente a Deus, nós estamos perdidos, meu irmão. Nós estamos perdidos. Muitas pessoas que talvez pensam que serão salvas, serão surpreendidas, porque ficarão para trás. Pensa que estão cheias do Espírito Santo, só que não estão, porque estão vivendo em desobediência. Então sejamos obedientes a Deus. Não seja simplesmente ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra do Senhor. Obedeça Ele, que obedeçamos a Deus, que obedeçamos os nossos pastores, que velam por nossa alma, como quem, terão, a palavra de Deus diz, como quem terão que dar contra a Deus. Então, que se sujeitamos a Deus, aos nossos pastores, aos conselhos dos nossos pais, e que vivamos em obediência ao Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora do retorno do Senhor, mas sabemos que isso está muito próximo de acontecer. Maravilha será para os obedientes, mas para quem vive a sua vida no pecado, para os que vivem brincando com Deus, os que conhecem a palavra e vivem na prática do pecado, será triste, irmão, porque com certeza serão deixados para trás e não terão uma outra chance. Há quem pregue segunda chance, mas não, isso não é real, isso não é bíblico. Não há segunda chance. Que nós nos submetamos à palavra de Deus, que sejamos obedientes, porque a nossa oportunidade é agora. Se perdermos essa oportunidade, se não dermos crédito que nós estamos ouvindo através das pregações, através dos ensinamentos da escola bíblica dominical, ou através da leitura bíblica, se nós deixarmos de lado os ensinamentos do Senhor, muitas pessoas serão surpreendidas pelo Senhor e serão deixadas para trás. E eu não quero estar entre esses que serão deixados para trás, e eu sei que você também não quer. Então seja obediente a Deus. Nós temos uma aliança com Deus, Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. Sejamos obedientes a Ele todos os dias da nossa vida. Sigamos os conselhos da palavra de Deus e venhamos marchar olhando para frente, para o nosso alvo, que é Cristo. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Sansão saiu do caminho para ver algo que Deus já tinha dado força a ele para ele vencer.
Então não saia do caminho, não saia do caminho. Ah, irmão, mas o caminho é tão estreito, isso às vezes me incomoda. O caminho é estreito, mas leva para o céu. O caminho é estreito, mas vai levar para a eternidade ao lado de Deus. O caminho é apertado. Mas o que importa é que nós vamos ser salvos. O que importa é que nós estaremos com Deus para todo sempre e nunca mais sofreremos. Nunca mais seremos tentados pelo diabo, pois seremos transformados. Teremos um corpo incorruptível, teremos um corpo imortal, habitaremos na eternidade para todo sempre. Como eu desejo isso para mim, para a minha família e para todos nós. Isso é o que eu mais desejo. Por isso eu fico muito triste quando nós vemos, eu não paro para ouvir pregações de pregadores que pregam a teologia da prosperidade, eu não dou ouvido a eles. Mas, às vezes, a gente vê nos títulos do vídeo, né? E a gente já sabe a maneira que eles agem, porque pregam visando o aqui e o agora. Só que, querido, nós ressuscitamos com Cristo. E se nós verdadeiramente ressuscitamos com Cristo, o que nós temos que fazer? É buscar as coisas lá do alto, as coisas de cima. Pensar nas coisas de cima. Cuidado, né? É um ditado antigo, né? Desde quando eu pertencia à mocidade, né? Que eu era de um ministério que tinha grupo de mocidade, eu fazia parte do grupo, louvava. Por isso eu falo, desde quando eu pertencia à mocidade, eu ouvia dizer assim, que mente vazia é a oficina do diabo. É fato, é mesmo. É mesmo. Então, se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas que são de cima. Esteja com a sua mente voltada para as coisas do alto, para a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que Deus vai nos lapidando, nos capacitando e nos fortalecendo para nós dizermos não às tentações, porque as tentações ela vêm, porque as ofertas do inimigo vêm. Mas será que nós estamos fortes o suficiente para dizermos não? É onde que eu busco força? É em Deus. É em Deus que nós buscamos força para vencermos. Há um verso na palavra de Deus que diz assim: fortalecei-vos. Aonde? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como eu faço isso? Com a minha mente vazia? Não, é com a minha mente voltada para as coisas de Deus, é meditando na palavra. Não aparte de ti o livro desta lei, e medita nele dia e noite, porque tão prudentemente te conduzirás. Não foi isso que Deus disse a Josué? Vale também para nós. Não aparte, né, de nenhum de nós o santo livro, porque aqui está a vida eterna. Aqui está a vida eterna. É através da palavra. Se nós não amarmos a palavra, meu irmão,
seremos enganados pelo nosso adversário. Quando você ama a palavra de Deus verdadeiramente, ainda que você se esqueça, mas o Espírito Santo nos garante que Deus nos faz lembrar. Nós temos uma promessa maravilhosa aqui, que valida o Novo Testamento, porque os discípulos, eles foram testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus. E o Espírito do Senhor veio sobre eles e os fez lembrar e os capacitou para eles escreverem, e esse mesmo Espírito também nos faz lembrar do que foi escrito por esses homens que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nos enchemos de Deus, quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar das palavras do Senhor, dos ensinamentos. E aí cabe a nós dizermos não para tudo aquilo que sabemos que será uma ofensa a Deus. Que Deus nos dê força, que Deus nos capacite para nós chegarmos na reta final como vitoriosos. Como vitoriosos. Sansão, ele venceu. Foram mais as pessoas que matou na sua morte do que durante o período, de sua vida, dos combates que ele enfrentou durante a sua vida. Que nós venhamos chegar no final da nossa jornada como vitoriosos, vitoriosos no Senhor, como verdadeiros cidadãos dos céus, que vão habitar na eternidade com Deus. Então seja fiel a Deus, não quebre a aliança, não quebre a aliança. Sansão cometeu muitos erros, mas que nós venhamos viver uma vida de santidade e venhamos ser atentos aos nossos pais, os nossos pastores, os anciões, as pessoas mais velhas, com bagagem para poder nos ensinar que sejamos sábios, irmãos. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, para mim estar compartilhando com os amados irmãos, foi até aqui que o Senhor me deu. Eu não posso passar, porque senão aí não vai ser mais o Senhor, mas vai ser uma forçação da minha parte. E não é pelo muito falar, mas que Deus continue nos abençoando e nos dando força para nós vencermos todos os desafios, que surgirão na nossa caminhada, porque com certeza surgirão muitos desafios, os quais só vamos vencer se verdadeiramente estivermos buscando força no Senhor. Se nós estivermos buscando, você vê, Sansão, antes de cometer a série de erros, antes de Deus ter se retirado dele, olha o potencial que ele tinha, ele lutava com a força de Deus. Então, meu irmão, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos habilitados a dizer não para o pecado. Só que se nós não nos enchermos, aí com certeza o inimigo vai passar uma rasteira em nós. E será grande a nossa queda, com certeza. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos levantar nossa voz em oração. Deus eterno, Deus santo, mais uma vez eu levanto a minha voz a Ti. Quero Te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso. Te agradeço por tudo que o Senhor realizou, Senhor, na data deste dia,
desde manhã, Senhor, quando nós estivermos aqui, quando nós, ouvimos através da Manuela, Senhor, a Tua palavra e como o Senhor a usou, Senhor, e o Senhor também vem falando através dos louvores de cada canção. O Senhor tem falado conosco, e o Senhor, Pai, falou conosco nessa noite também, através do Teu Espírito Santo, Senhor, acerca da obediência, acerca da aliança que nós temos com o Senhor, porque o Senhor nos chamou. Ó Pai, Papai, Deus, nós te amamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, Senhor, nos dê força, nos fortaleça na nossa caminhada, Senhor. O nosso adversário, ele busca a ocasião contra nós para nos destruir. Pai, mas eu te peço que o Senhor venha nos abrigar na sombra das Tuas asas, pois nas sombras das Tuas asas é o nosso abrigo, é o nosso lugar, é o nosso esconderijo, é o lugar onde nós estamos protegidos, e é o lugar onde queremos estar, Senhor, porque reconhecemos que necessitamos da Tua proteção. Senhor, nos proteja, Senhor, nos guarda, Senhor, nos dê força para que nós venhamos permanecer no caminho, para que nós não venhamos sair do caminho para ver coisa alguma. Nos dê força para que nós não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas tão somente para a frente, para o nosso alvo, que é Cristo, pois sabemos que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas o prazer do Senhor está naqueles que avançam, naqueles que permanecem firmes, naqueles que verdadeiramente são fiéis. Ó Senhor, seja com cada um, Senhor, seja com cada um, fortaleça os meus irmãos na fé, para que eles venham, Senhor, venham vencer todos os combates. Eu sei que nenhum de nós, não há força em nenhum de nós para vencermos, mas em Ti, Senhor, nós encontramos uma fortaleza, mesmo quando fraco, porque fracos somos, mas em Ti nós encontramos uma fortaleza. Nós olhamos, ó Senhor, e nós vemos que muitas pessoas, Senhor, tiraram força da fraqueza. Pai, nós somos fracos, mas o Senhor todavia é a nossa força, o Senhor todavia é o nosso rochedo, o nosso lugar forte. Estamos, Senhor, em Tuas mãos, nos entregamos a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito, e Te pedimos, cuida de nós, Senhor, e nos dê força para chegarmos ao fim, ao último dia das nossas vidas, ou ao dia que o Senhor virá nas nuvens dos céus, para nos levar, esse dia glorioso, o qual nós voaremos e encontraremos com o Senhor nas nuvens do céu. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós desejamos isso mais do que tudo, Senhor. Nós não queremos ouro nem prata, o que nós queremos é a Tua presença. É a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença nos basta. A Tua presença nos basta, Senhor. Que sejamos cheios
nenhuma muralha, nenhuma barreira. O salmista, ele diz: com o Senhor eu passo pelo meio de um batalhão, com o Senhor eu desbarato um exército. Ah, Senhor, nos dê força, Senhor, nos dê força, Pai. Nos dê a força, Senhor. Ah, Senhor, nos fortaleça, Pai. Nós almejamos tanto, Senhor, a salvação. Sabemos que isso é impossível, Senhor. Homem nenhum pode salvar a si mesmo. Mas nós confiamos em Jesus Cristo. Confiamos na promessa. Confiamos na justiça do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Continua nos abençoando e nos fortalecendo. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.